Shalom Ubrahá, todo mundo aqui na rua com a maior esperança de que o farol, o sinal do trânsito, não sei como chama em cada estado, que aqui em São Paulo a gente chama isso de farol verde, farol vermelho. Imagino que nos outros estados é sinal. Todo mundo na esperança que vai ter farol verde, sinal verde, e eu na esperança de ter sinal vermelho para poder montar a aula para vocês, poder abrir o aplicativo. E nossa aula de hoje é sobre mulheres. Se mulheres precisam trabalhar ou mulheres não precisam trabalhar, e a base da nossa aula são as filhas do Tzlafhat, o pedido que elas fizeram de receber a herança do pai delas, receber a parte do pai delas na terra de Israel, na terra prometida, que ainda naquela época era terra de Canaã, era terra impura, e quando a gente entrou lá, transformamos ela na terra de Israel, na terra santa. E o que tem por trás do pedido das filhas do Tzlafhat na nossa parashá, e por que Hashem já não determinou isso desde o começo dessa maneira? Porque precisou elas pedirem para Deus concordar com o que elas estão pedindo, para mudar uma regra da Torá, que é uma regra que começou desde o começo do mundo. E qual é essa regra? Quando Adão e Havá, Adão e Eva, Hashem criou eles, no sexto dia da criação, já estava tudo pronto para eles. Tinha um paraíso com árvores e frutas e animais e peixes e aves, e ele não podia comer os animais, quer dizer, só pudemos comer carne depois da Arca de Noé. E ele podia comer qualquer fruta, por isso a gente diz para ele: olha, qualquer fruta de qualquer árvore ele pode comer, só do Pri Etzadat ele não pode comer. Aí começa, a partir daí vai ser determinado quem vai trabalhar, quem não vai. Ou seja, antes da maldição de Beziata Perratochalechem, que com sorte da sua face você vai comer o pão, Hashem falou que ainda não tinha chuva porque não tinha homem para trabalhar na terra. Que trabalho é esse que tinha antes do homem ser obrigado a trabalhar? Esse trabalho já é o trabalho divino. A reza é chamada de trabalho pelo Pirkei Avot. Diz o Pirkei Avot sobre três coisas, três pilares o mundo se mantém. Um deles é o trabalho. Só que esse trabalho lá não é o trabalho material. Era o trabalho no Beit HaMikdash, dos Kohanim, dos sacerdotes, que hoje esse trabalho é a reza. Ou seja, e o outro pilar é a Tzedakah. E a Tzedakah realmente é ligada ao trabalho físico. Ou seja, o trabalho físico não é o trabalho, mas a reza sim, mas é a reza. E a Tzedakah é o trabalho físico, porque o trabalho físico, quando você dá uma Tzedakah do que você ganhou, você transforma tudo que você fez em mitzvah de Tzedakah. Quer dizer, para você poder colocar essa moedinha de 10 centavos na pushke, na caixinha, você teve que trabalhar. Então, na hora que você coloca essa moedinha, o trabalho que você fez para chegar até ela se eleva, se torna parte dessa mitzvah chamada de Tzedakah, e aí você eleva todo o seu trabalho. E o outro pilar é o estudo da Torá. Então, sobre três pilares o mundo se mantém, senão o mundo caía. Sobre o trabalho divino, agora está certo, que é a reza, né, no caso de hoje. Sobre a Tzedakah, que é o trabalho físico, e sobre o estudo da Torá. Agora, então o primeiro homem, antes de fazer coisa errada, o trabalho que a gente falou para ele, que ainda não tinha homem para trabalhar, por isso que ainda não chovia, era o trabalho divino, era a reza. Aí depois a gente chega no segundo trabalho, que é o trabalho físico, que vai ser vinculado ao assunto da Tzedakah, que é quando o homem faz coisa errada.
Aí o homem fez coisa errada, o mundo virou clipar. Aquela fruta da Etzadat Toverá estava sincronizada com uma dimensão espiritual muito mais, assim, infinitamente mais baixa do que a dimensão que eles foram criados. E aquela dimensão espiritual era chamada de Klipat Noga. Na hora que ele comeu aquela fruta, como Moshe Rabbeinu, que Hashem falou para ele, dá a cajadada no rio, ele vai virar sangue. Moshe falou, não posso dar essa cajadada porque esse rio me salvou a vida. Hashem falou, então, alguém tem que dar a cajadada, senão o rio não vai virar sangue. Então Hashem falou para Moshe, fala para o seu irmão, para o Aaron, ele dá a cajadada, Aaron deu a cajadada, o rio Nilo virou sangue. A primeira praga no Egito. Da mesma maneira, por causa que o rio Nilo naquele instante estava sincronizado com essa praga e só faltava o ato material, porque a gente está no mundo material, no mundo da ação. Se não tivesse essa ação, o rio não viraria sangue, mesmo que ele estava sincronizado com a praga. Durante a semana que ele estava sincronizado com a praga, depois terminou a sincronização, o rio voltou a ser um rio normal. E até hoje eu acho que o rio Tietê aqui em São Paulo está pior do que o rio Nilo na época da praga, né? Mas aí já é outro assunto. Aí já são sinais de Mashiach, que os rios vão andar como óleo e você vai tentar pescar um peixe para um doente e não vai conseguir. A gente já, para ver que Mashiach está chegando, para ver que a gente está na véspera da Geulah, tem que ter um rio desses aqui. Então, vamos em frente. Agora segunda etapa. Então o Hashem criou tudo de bom. A árvore, o Etzadat Toverá, estava sincronizada com a Klipat Noga. E depois essa sincronização terminou. Da mesma maneira que o rio Nilo, depois de uma semana, deixou de ser sangue, voltou a ser água, e mesmo que você desse muitas cajadadas nele, mesmo que Arão desse muitas cajadadas nele, ele não voltaria a ser sangue, porque a sincronização terminou. Então aquela árvore, na sexta-feira da criação do mundo, aquela árvore estava sincronizada com a Klipat Noga. A Klipá é uma dimensão espiritual negativa, só que essa Klipá, ela tem um lado bom, que é muito menor do que o lado ruim, mas existe dentro dela. Na hora que o Adão ele fez essa ação, aqui no mundo da ação, fez a ação que não devia ter sido feita, aí ele sincronizou o nosso mundo com a Klipat Noga. E aí misturou o bem e o mal no mundo. Então ele recebeu, vamos dizer, uma retificação para isso. A gente... quando você fala Deus castigou, você tá errado. Desculpa falar. Imagina se eu falo isso dentro de casa. Eu falo pra minha mulher, você tá errada. Imagina o que vai acontecer lá. Mas então, pra vocês eu posso falar, não tem problema, né? Vocês não contam. Então, se a pessoa fala Deus castigou, isso não é certo. Agora tá melhor. Por quê? Deus é a essência do bem. E sempre está escrito, Deus ficou bravo, e o Pinchas, ele tirou a minha fúria. Todas essas linguagens são para prevenir a gente de não fazer coisa errada. É tipo uma mãe gritando para a filha vai enfiar um ferro numa tomada 220, a mãe dá um berro, fala, vou te dar uma chinelada no meio da cara se você enfiar esse ferro na tomada. Coitada da mãe, ela está consciente de que se a filha enfia o ferro na tomada, a filha pode morrer. Então ela ameaça dessa maneira, mesmo que ela não vai fazer nada, para a filha não se prejudicar a si própria. Agora, se a filha enfia o ferro na tomada, ela vai se prejudicar. A mesma coisa acontece aqui com a gente. Quando a gente faz uma transgressão da Torá, aí essa própria transgressão, ela é a eletricidade na tomada que nos dá o choque. Ela que nos prejudica. E Hashem está falando, não faça isso para nos salvar desse machucado. Então por isso tem essas linguagens que Deus ficou bravo e o Pinchas, ele acalmou Deus, que berrou. Assim, de dar risada até, mas é tipo assim, eu em casa com a minha filha de 8 anos e a minha mulher fala para mim, faz para ela uma cara de bravo, né?
Aí eu tenho que falar, olha, o papai tá bravo com você, e eu não sei agora como tá a minha cara, se eu não tenho como ver que cara eu tô fazendo. Então Deus com a gente é assim, é muito, infinitamente melhor do que isso até, mais do que assim. Só que Hashem, ele não quer que a gente faça coisa errada, porque a coisa errada vai nos prejudicar. Então ele fala, o Pinchas tirou a minha fúria, tirou a minha... Parece que Deus ficou bravo, parece que o Pinchas teve que acalmar Deus. É todo um grande... vamos dizer assim, o pai tentando gritar com a filha, tentando fazer uma cara de bravo para a menina não fazer coisa errada, porque se ela fizer coisa errada, ela vai se prejudicar a si própria. Então não é Deus que castigou, é a coisa errada que foi feita que causou isso. Então no caso do homem também, quando Deus fala para ele, agora que você fez a coisa proibida, com o suor da sua face você vai comer o pão. E a intenção lá, claro que a Torá escrita sem a Torá oral, ela é uma idolatria. Se a pessoa pega só o Pentateuco, do jeito que está escrito, então ela vai para a padaria, compra um pãozinho, corre da padaria até a casa dela, está suando bastante, aí esfrega o pãozinho na testa e só assim vai poder comer o pão. Só com o suor da testa. Então isso mostra que a Torá escrita sem a Torá oral é uma verdadeira idolatria. E então a Torá escrita e a Torá oral, elas sempre têm que estar juntas, não pode separar uma da outra. Inclusive a Torá oral existia antes da Torá escrita. Nosso patriarca Abraham, ele ensinava as pessoas o que é Deus, tudo. Mas depois que a gente recebeu a Torá escrita, aí as duas têm que estar sempre juntas. Então, o que Deus falou para o primeiro homem não foi um castigo, não foi assim, você me desobedeceu, fiquei bravo, quero te machucar, então por causa disso vou te dar uma ordem, você vai ter que trabalhar. Deus não castiga, Deus nos ama, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Deus nos ama infinitamente mais do que nós amamos as nossas próprias crianças. Então, o que Deus falou para o Adão, com o suor da sua face você vai comer o pão, quer dizer, você vai ter que trabalhar, e você trabalhando, você vai ter o que comer. Se você não trabalhar, você não vai ter o que comer. É porque agora, agora que ele está envolvido na clipá, que ele misturou o bem e o mal, para retificar o lado ruim, para tirar o lado mal, e poder receber a fartura do lado bom, ele vai ter que fazer um esforço material, um esforço físico, um esforço do mundo da ação, que pode ser esforço intelectual também, mas uma coisa que aconteça neste mundo aqui. Já não vai mais ser como estava antes, agora ele vai ter que trabalhar. Então o trabalho, ele é como... antes disso a gente não precisava trabalhar, antes de fazer essa primeira transgressão. Aí a gente enfiou o ferro na tomada e levou um choque. Então o trabalho é esse choque que a gente levou pelo Adão ter comido a fruta proibida na hora que ela estava sincronizada com a Klipat Noga. Então ele recebe para si a Klipat Noga, e agora para a gente se separar da Klipá, a gente tem que trabalhar duro. E o que a gente vai ver no caso da mulher, que Hashem falou para ela, não falou para ela trabalhar. Hashem falou para ela, olha, então imagina, para Deus ter que falar uma coisa dessas, imagina você ter que falar isso para sua filha. Tem que falar para sua filha, olha, você vai ter dores de parto. A gente sempre fala, vou te levar para o melhor hospital e te dar o melhor anestesista. Imagina que Deus tinha que falar, imagina o sofrimento lá em cima, pela gente ter feito a coisa errada, que Deus tinha que falar para Adão, você vai ter que trabalhar duro, e tinha que falar para Eva, você vai sofrer no parto. Mas o que Deus está falando agora, nesse caso, é que a mulher, já que ela sofre no parto, então isso já retifica ela da Klipat Noga, ela não precisa sofrer com o trabalho. Então, desde que o mundo é mundo, o homem trabalha e a mulher tem filhos. Isso inclui os sofrimentos do parto, inclui que depois que a criança nasceu,
tem que dar de mamar, tem que trocar fraldinha, tem que colocar para dormir, tem que acordar, tem que fazer comidinha, tem que colocar roupinha. Isso inclui a vida inteira que essa mãe vai ser uma mãe, e então ela não precisa trabalhar, ela já sofre com o parto, ela já sofre em criar as crianças. Então vai trabalhar, vai ter sofrimento em dobro. Então o sofrimento que ela tem com as crianças já purifica ela, já refina ela da Klipat Noga, da impureza da Klipat Noga, e o sofrimento que o homem tem do trabalho refina ele da impureza da Klipat Noga. Então desde que o mundo é mundo, o homem trabalha, a mulher cuida das crianças. Chegam as filhas do Tzlafchat e elas mudam essa regra. Ou seja, assim vai acontecer alguma coisa que vai mudar a regra. O que vai acontecer? De acordo com a Torá, a herança ela passa de pai para filho homem. Por quê? Eu tenho 2 filhas em Israel casadas e uma filha aqui no Brasil de 8 aninhos. Essas 2 filhas casadas, até elas se casarem, quem é o responsável por elas? Quem tem que pagar a escola delas? Eu. Depois que elas se casam, aí o marido já se torna o responsável por elas. Aí se elas tiverem que estudar alguma coisa depois disso, eu falo para o meu genro: olha, vire-se, a mulher é sua, a esposa é sua, o problema é seu. Se eu puder ajudar, ajudo. Se eu não puder, o responsável é você. Se eu quiser, eu posso ser bonzinho e tentar ajudar. Graças a Deus, assim, raramente precisaram de alguma coisa, mas assim, se ele me falar: olha, sua filha agora vai fazer um curso, vai pedir para mim pagar, eu vou falar: olha, até ela se casar, o responsável por ela era eu. Depois que ela se casou, o responsável por ela é você. Então, por causa disso, na hora que o pai falece, a herança vai para os filhos homens, automaticamente, não para as mulheres. Por quê? O responsável pela mulher é o marido. Então, o filho homem vai ter que pagar as despesas de casa. A filha mulher não. Então, por isso, o filho homem, ele herda o pai. No caso da terra de Israel, era mais ainda, porque ele iria herdar a fonte de renda. A fonte de renda que os campos seriam divididos entre as 12 tribos. A 13ª tribo, a tribo de Levi, ela estaria num cargo religioso educacional. E por causa disso, eles não precisariam esse trânsito de São Paulo, te fala, é uma coisa louca. O meu professor de autoescola, ele tinha me falado: nunca tive na vida um aluno pior do que você. Ele me falou: você nunca vai conseguir tirar a carteira de motorista na sua vida. Então imagina se ele tivesse vivo para ver. Isso já era quando eu era jovem lá em Israel, tinha 22 anos, e ele já era um senhor quase para se aposentar. Então com certeza não está vivo até hoje. Mas se tivesse vivo para ver eu dirigindo em São Paulo, ele ia dar risada. Voltando para o assunto, então, sendo que o filho, o homem, ele é o responsável pela esposa, ou seja, imagina um caso assim, um casal chega na delegacia, marido e mulher brigando, os vizinhos reclamam, tem lá o maior barulho, marido e mulher brigando, aí chega a viatura, leva os 2 para o delegado. Aí o marido fala pro delegado: você não sabe o que essa mulher me fez. Essa mulher não pagou o aluguel esse mês, e ela não pagou a escola das crianças, e ela não pagou o supermercado, e ela não pagou a conta de luz, ela não pagou a conta de água, e eu tô em casa com as crianças, eu abro a geladeira, não tem nada, e eu vou vestir as crianças e as roupas já não estão servindo. Então, senhor delegado, faça alguma coisa. O delegado, o que ele vai fazer? Vai chamar uma ambulância psiquiátrica e vai mandar esse cara para o hospício. Porque realmente o normal do mundo é que o homem paga as contas, não a mulher. A mulher quer ser fofa, ela quer ajudar em alguma coisa, então diz a Gemara, sendo que o marido é responsável
pelas despesas de casa. Então o dinheiro que a mulher ganha também, pela Torá, pertence ao marido. É claro que nenhum marido vai falar para a mulher, fazer para ele uma declaração do que ela está ganhando, mas se ela está ajudando em alguma coisa, ela está sendo fofa com o marido, ela está ajudando o marido. Tipo, ela podia falar para o marido: olha, não faço nada, você casou comigo, o problema é seu. Mas ela é um bom coração, então ela ajuda também. Aí tá bom, não tem problema. Se ela é uma engenheira mecânica e o marido é uma pessoa simples, então ela está trabalhando e ele está com as crianças em casa, é o esquema que eles fizeram entre eles. Mas é porque ela abriu mão de ser de ser mantida por ele, e ele abriu mão de ter que procurar emprego e não encontrar. Então é o esquema deles. Eles mudaram o esquema entre eles, eles fizeram um acordo assim, mas o normal é o marido, ele é responsável pela família. Esse é o normal da Torá. Por isso que o filho recebe a herança e a filha não. Aí chegam as filhas do Slavchad e elas falam: tá bom, essa regra é muito boa, mas aqui no nosso caso, nosso pai não teve um filho homem. Tá bom, a gente vai se casar, nossos maridos vão ser responsáveis por nós. Mas o meu pai não teve um filho homem, quer dizer que a herança dessa família, que teria que continuar dentro da família, esse campo, essa fonte de renda que teria que ser da nossa família, não vai chegar até nós, por causa que a herança só passa de homem do pai para o filho homem. E aí, você imagina uma mulher te falando alguma coisa, você já tem que falar, claro que sim, na hora, né? Imagina 5 mulheres chegam para Moshe Rabbeinu, coitado, o que ele vai fazer? Ele falou: olha, eu não sei o que fazer, vamos pedir para Hashem, perguntar para Hashem, perguntar para Deus o que se faz. Agora imagina 5 mulheres falando para Hashem: a gente quer a herança do nosso pai. Imagina agora o que vai acontecer. E o que Hashem falou para Moshe Rabbeinu? Hashem falou: elas estão certas. Por quê? Porque no caso que essa pessoa não teve um filho homem, então a herança vai para as mulheres, vai para as filhas. Se ele tivesse tido um filho homem, por causa que o homem é responsável pelas despesas da família, então a herança iria para o filho e as filhas se casariam e os maridos teriam que manter elas. Só que nesse caso, que a pessoa não teve um filho homem, aí Hashem falou, Deus falou para Moshe que elas estão certas. Olha até onde chega isso, até onde chega a força das mulheres. E dizem nossos sábios que o motivo delas, o que lá em cima fez todo barulho, que o motivo delas é que realmente, ao contrário dos homens, que estava bom para eles no deserto, a comida caía do céu, não precisavam trabalhar. As mulheres, elas queriam entrar na terra prometida, elas queriam progredir. Então tem o Rebbe escreveu uma carta muito, muito interessante, traduziu essa carta do Rebbe ontem. O Rebbe escreveu uma coisa muito, muito bonita. Ele falou assim: quando você fala sobre mundos, mineral, vegetal, animal, ser humano, o que para um é o paraíso, para o outro é uma prisão. O Rebbe traz como exemplo um vegetal. O vegetal é uma árvore, onde ela está. Se ela tem as condições necessárias para o crescimento dela, ela tem a chuva, ela tem os nutrientes da terra, ela tem um clima adequado e ela cresce. Ela está lá no paraíso dela. Essa árvore não precisa de mais nada. Não está faltando para ela que ela tem que sair andando por aí. Para ela isso é o paraíso. Está chovendo, a terra tem os nutrientes, ela está plantada numa terra boa, então ela já está no paraíso dela. Para um animal,
Se você falar para o animal, olha, você vai ter aqui água, comida, mas você não vai poder sair do lugar, você vai ter que ficar amarrado na árvore, para o animal isso é uma prisão. Ah, mas se fala, pô, a árvore está recebendo água e comida, tipo nutrientes da terra. O animal está recebendo água e comida. Um está lá do lado do outro. Por que para a árvore é um paraíso e para o animal é uma prisão? Porque a natureza do animal é se mexer, é andar. E na hora que o animal está amarrado numa árvore, hoje é um normal, a linguagem, um cachorro está amarrado numa árvore, ele está sofrendo. Ele fica desesperado, ele fica nervoso. Por quê? Porque a natureza dele é andar. Então o ser humano, imagina assim, o animal, na hora então que você desamarra ele da árvore, então agora você deixa ele andar, e você dá para ele água, comida, e ele está andando, ele já está no paraíso. Agora o ser humano, se você dá para ele água, comida e liberdade, ele está preso, porque ele precisa também do espiritual, ele precisa da Torá, ele precisa da ligação com Deus. Ele precisa da Torá, ele precisa assim da sabedoria divina. Ou seja, assim, se você fala para uma pessoa, eu vou te colocar numa ilha, imagina aqueles, na época dos descobrimentos, os portugueses descobriram a Ilha da Madeira, colocaram lá alguns daqueles judeus que foram obrigados a virar cristãos, colocaram eles lá naqueles arquipélagos, Açores, Madeira, e eles fugiram de lá para o Brasil. Por quê? Porque aqui tinha ouro, lá não tinha nada. Então eles, Deus me livre, eles abriram mão do judaísmo deles por causa do dinheiro. Então eles continuaram correndo atrás do dinheiro. Então, quanto mais, se até num caso desse, se até a pessoa está disposta a mudar de um país para o outro para ganhar dinheiro, e lá na ilha ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha um clima agradável, e mesmo assim ele mudou para um lugar maior porque aqui tinha ouro. Então, quanto mais que a pessoa diz o Rebbe, o que é a saída do Egito, a pessoa deve procurar as condições adequadas para a alma dele. A alma dele, ela não é o suficiente ter água, comida e movimentação e dinheiro. Está no lugar que tem ouro. A nossa alma, ela precisa de revelação divina, ela precisa estudar a Torá, ela precisa se unir a Deus. E se a gente não tem essa união a Deus, a gente está numa prisão. Da mesma maneira que se você trata um animal como você está tratando um vegetal, você dá para o animal água e comida, mas não deixa ele se movimentar, aí esse animal tá numa prisão. Agora, se você trata um ser humano como um animal, você dá para ele água e comida e deixa ele se movimentar, para o animal isso é liberdade, para nós isso é uma prisão, porque está faltando para a gente Torá, está faltando para a gente descobrir Deus, está faltando Deus para a gente. Então, no nosso caso, o Rebbe ele deixa isso bem claro. Para a gente é um sofrimento ter tudo e não ter Torá, não ter Deus na nossa vida. Então, voltando para o assunto das filhas do Tzlafhat, que esse é o assunto da nossa parashá, quando elas falaram que elas queriam a herança do pai delas, o que elas estavam dizendo com isso? Eu acho que agora o caminho dessa aula vai aumentar um pouquinho. Acho que peguei o caminho contrário, entrei num túnel de quilômetros. Aqui em São Paulo vocês sabem como funcionam esses túneis, e eu acho que a nossa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas aí vocês vão aprender um pouquinho mais.
É melhor para todos nós. Não sei onde estou, mas de qualquer maneira tudo vai dar certo. Vamos hoje estou até sem GPS. Melhor ainda. Então, na hora que elas falaram que elas querem a herança do pai delas, e realmente, e por causa delas, a gente falou, elas estão certas. Se a pessoa não teve filhos homens, então a herança dele vai para as meninas, vai para as mulheres. Então, o motivo, dizem nossos sábios, por que elas pediram isso, foi um motivo espiritual. Foi por causa dos mandamentos divinos ligados à terra de Israel, que os homens, para eles estava bom no deserto. Para eles o deserto estava gostoso, eles não precisavam se preocupar, tinha água que ia atrás deles, a comida caía do céu, a roupa crescia com o corpo, as 7 nuvens da glória, uma nuvem ia na frente, fazia tudo milagres sobrenaturais assim que aconteceram durante 40 anos em seguida. O Arão na Brita ia na frente, fazia com que os lugares ásperos ficassem retos, ia asfaltando o caminho, vamos dizer assim. Então uma nuvem ia na frente, matava todas as cobras e escorpiões que lá no deserto eles tinham um tamanho muito, muito grande, e as outras nuvens nos protegiam, faziam como uma cabana em volta de nós, nos protegiam das mudanças climáticas do deserto, que eram terríveis. Ou seja, para os homens já estava bom assim. E isso é um limite. Eles não queriam esse limite. O que para os homens era uma liberdade, que eles não precisavam agora trabalhar, a maldição do Adão já não estava mais recaindo sobre eles. Para as mulheres era uma prisão. Era como você falar pro animal: olha, viva como um vegetal, receba sua água, seus nutrientes, mas não saia do lugar. Então, falar para uma mulher que ela é uma criatura espiritual é explicitamente isso. Falar para uma mulher: você vai viver sem Deus. O homem, ele consegue, Deus me livre de falar isso, mas essa era a mensagem daquela, que os homens, quando os espiões foram mandados por Moshe 40 anos antes, aqueles homens falaram: a gente não quer crescer mais, a gente não quer a terra de Israel, a gente já está bom assim do jeito que está, já tem o que comer, já tem o que beber, já tem onde dormir, já dá para estudar a Torá, já temos o material e o espiritual. As mulheres falaram: não, você não pode parar o seu nível de Torá de hoje em relação a amanhã é um Egito. Ou seja, se você hoje, você está comendo, bebendo, estudando o Torá, mas amanhã, por causa da Torá que você estudou hoje, você vai crescer. Na hora que você cresce, na hora que a sua alma se refina, na hora que você, por causa dessa Torá que você estudou hoje, você fica mais reluzente, mais refinado, você já sobe a um nível que a Torá de hoje já não é o suficiente para você. Você precisa de mais Torá, você precisa de mais, de um nível de Torá superior. Então elas falaram: olha, um nível que a gente está aqui no deserto, que não temos os mandamentos que a gente tem que cumprir na Terra Santa, esse nível era bom para quem acabou de sair do Egito, saiu da escravidão, entrou no deserto. Agora, depois que a gente recebeu a Torá, depois que a gente estudou a Torá, aí agora a gente cresceu. Então esse nível para a gente já não é bom. E esse era como se diz assim, consegui encontrar o caminho de volta, gente. Mas agora, de qualquer jeito, a aula vai ser mais longa. Mas consegui encontrar o caminho de volta. Então, em outras palavras, o que ele está te dizendo, a mensagem da nossa Parashá, que o que elas estão nos dizendo, que assim, quando a gente saiu do Egito e entrou no deserto, recebemos a Torá. Isso que tínhamos Torá para estudar,
a comida caía do céu, a roupa crescia com o nosso corpo, as nuvens nos guardavam das mudanças climáticas e das cobras e dos escorpiões e dos inimigos. E tinha tudo, mas a gente estudou a Torá. Depois que a gente estudou a Torá, subimos a um nível que esse tudo que a gente tinha já é o nível da árvore em relação ao animal, ou do animal em relação a nós, como seres humanos. Ou seja, já não é mais aquilo. A gente já está maior. Quer dizer, agora só ficar no deserto estudando já não é o suficiente. Nós queremos cumprir os mandamentos divinos na prática, na terra de Israel, Trumot, Maserot, todos os mandamentos ligados à terra de Israel. Isso que Moshe Rabbeinu queria também, e isso que, por causa disso, vai ter os dias do Mashiach, porque a gente precisa dos tempos do Mashiach antes da ressurreição dos mortos. O objetivo final da criação é a ressurreição dos mortos. Quer dizer, esse mundo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Então aproveita, olha para o Rio Tietê agora com todo esse esgoto que ele tem, porque no futuro você não vai mais ver esgoto nenhum. Ou seja, você gosta de esgoto, olha agora. Então quer olhar para esse mundo do jeito que ele está agora, olha para ele agora, porque daqui a pouco ele já não vai mais ser assim. Daqui a pouco entraremos nos dias do Mashiach. E agora me perdi de novo. Nossa aula vai ficar um pouquinho mais longuinha, mas vamos aproveitar para uma segunda parte que eu ia fazer numa aula à parte. Então, em outras palavras, o mundo do jeito que ele está hoje, o rio Tietê do jeito que está, vamos dizer assim, que ele é um rio de esgoto, que não tem como pescar um peixe para um doente dentro dele, e se tivesse um peixe para o doente ia ficar mais doente. Do jeito que você está vendo ele hoje, na época do Mashiach, você já não vai mais, não só que você não vai mais ver todo esse esgoto, mas também todo o lado material do mundo, que surgiu como consequência da mistura, o lado material que a gente está vendo, o lado material negativo, o lado ruim do mundo, que surgiu como consequência da mistura entre o bem e o mal, por causa que o Adam Arishon, ele fez a primeira transgressão. Tudo isso já não vai mais ter. Então você imagina o mundo superior, o mundo da Yetzirah, que é chamado de Baixo Paraíso. Uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. O mundo acima dele, que é o Alto Paraíso, o mundo da Briah. Uma hora lá é como 70 anos no mundo da Yetzirah. Aí, esse mundo aqui, ele vai ser mais do que isso. Ele vai ser mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso. E isso vai justificar que as pessoas que estão no Alto Paraíso vão concordar em ressuscitar. Porque eles estão aqui, eles estão lá por próprio mérito. Então, para eles concordarem em ressuscitar, aí esse nosso mundo vai virar mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso. Então essa é a... Oba! Tudo de bom. Hoje até no Butantã, que já tem pedágios. No Bom Retiro, a gente sabe, no Bom Retiro do lado da Cracolândia. Mas agora para fazer as gravações das aulas do canal fechado, aí eu vou de um extremo da cidade ao outro, do Bom Retiro até o Butantã, e agora já no Butantã também tem uns pedágios. Isso mostra que Mashiach tem que chegar rápido. Um dos sinais antes da Geulah são esses problemas econômicos mesmo. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, esse nosso mundo ele vai ser mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso. Então isso vai acontecer na ressurreição dos mortos. Então por que a gente já não vai direto daqui para a ressurreição dos mortos? E aí por que precisamos dessa etapa dos dias do Mashiach para a gente poder cumprir os mandamentos divinos e ter o mérito
desse mundo, desse mais alto paraíso do que o alto paraíso que vai acontecer depois da ressurreição. E isso que elas queriam. Elas falaram, olha, a gente quer cumprir os mandamentos ligados à terra de Israel, como na época do Mashiach vai ter Bet HaMikdash, todos os mandamentos ligados à terra de Israel vão voltar, para que a gente possa cumprir eles antes da Geulah. Então elas queriam isso. Elas falaram, quando a gente saiu do Egito, já era o suficiente estar no deserto e receber a Torá. Agora, depois que a gente estudou a Torá que a gente recebeu, nossa alma se refinou, agora isso já não é mais o suficiente. Agora a gente precisa de mais. Agora a gente precisa dos mandamentos ligados à terra de Israel. Então, isso que foi bem visto lá em cima, que o que elas queriam progredir. E por isso que Hashem concordou imediatamente e falou, olha, elas estão certas. Hashem podia ter dado essa lei das heranças em outra ocasião. Mas, olha, você imagina a grandeza delas, que o próprio Deus quis ligar a lei das heranças ao nome delas. E o próprio Deus fala que elas estão certas. Imagina, Hashem se revela e fala que você está certo, que você está certa. Seu marido vai falar que você está certa porque ele não é louco, ele não é bobo, ele não vai arriscar falar outra coisa. Mas imagina o próprio Deus falar que você está certa. Então elas tiveram um mérito muito grande, que essa lei das heranças que seria dada de qualquer jeito foi antecipada e foi vinculada ao nome delas. Esse é o mérito que elas têm lá em cima, que elas tiveram por querer progredir, cumprir os mandamentos divinos, os mandamentos que estariam vinculados somente à terra de Israel, como está escrito que Aaron HaKohen ele vai ressuscitar, está escrito na Gemara, e ele vai estar na Terra Santa na época do Mashiach, que os tzadikim eles ressuscitam logo no começo da época do Mashiach, e todos os outros quando terminar a época do Mashiach. E aí Aaron HaKohen ele vai ser o Kohen Gadol. Ele não entrou na terra de Israel, mas está escrito, vocês vão dar a Trumá para o Aaron HaKohen. Então quer dizer que ele vai ressuscitar, assim diz a Gemara. A Gemara traz isso como prova de que ele vai ressuscitar, como prova sobre a ressurreição dos mortos. A Gemara em Sanhedrin, netaten lachem et trumat hagoren le'Aaron HaKohen. Assim, enquanto que eu tento me lembrar, não sei toda a Gemara de cor, mas pelo menos uma passagem ou outra, eu me lembro que é mais ou menos essa linguagem. Agora ele Aaron HaKohen. Aí a Gemara pergunta, será que Aaron ele entrou na Terra Santa? Não entrou. Será que Aaron alguém uma vez deu trumá para ele? Não deu. Mas então por que está escrito, vocês vão dar trumá? A parte da colheita, vocês vão dar uma parte do que cresce em Israel para Aaron HaKohen. E essa é a prova sobre a ressurreição dos mortos dos tzadikim, que ela começa antes da ressurreição de todo mundo. E isso que importa aqui para nós. Elas queriam crescer. Elas chegaram à conclusão de que o nível delas no deserto, agora que elas se refinaram, estudando a Torá que a gente deu para a gente no deserto, agora elas cresceram. Então essa Torá do deserto já não é o suficiente, precisa dos mandamentos práticos também. E por isso elas receberam. A lei das heranças foi dada por meio delas. Poderia ter sido dada em outra ocasião, mas Hashem quis vincular o nome delas à lei das heranças. E agora, então, finalmente, o tema da aula é: será que as mulheres precisam trabalhar? Então a resposta simples é não. Ou seja, Hashem deu para o marido a missão de trabalhar para retificar, para se refinar da Klipat Noga, não porque é um castigo que ele desobedeceu, então Deus quis mostrar que o mais forte é o que manda, não é isso. É para retificar da mistura do bem e do mal
que ele fez. Então o sofrimento do trabalho retifica a gente do lado ruim da Klipat Noga. Por meio do trabalho a gente consegue também cumprir o mandamento da Tzedakah, que também retifica a gente, como todos os outros mandamentos divinos, mas a Tzedakah é o principal. A Gemara chama Tzedakah de mitzvah. Ou seja, o Rabi Akiva pergunta para a filha dela, você fez uma mitzvah? Com certeza você fez uma mitzvah. Aí ela falou assim, me deram meu almoço no dia do casamento, me deram meu almoço, tinha um pobre coitado e ninguém prestou atenção nele, eu dei o meu almoço para o pobre. Então, esse mandamento da Tzedakah é vinculado também à chegada do Mashiach, que o mérito que a gente vai ter é esse mérito da Tzedakah. Por isso que a situação no mundo melhorou um pouco. Hoje estava aqui até contei para a nossa diretora, estava do lado de uma padaria kasher, e a história daquela padaria kasher era que um rabino da cidade, ele abriu uma padaria kasher para manter a instituição dele por meio das entradas dessa padaria kasher. E aí com ele não deu certo, ele vendeu para alguém, a outra pessoa, para ele deu certo. Então por que para o rabino não deu certo e para outra pessoa deu certo? Porque Hashem quer que todo mundo participe, todo mundo tem o mérito da tzedakah para manter a instituição. E se a instituição não precisasse mais de tzedakah, aí, Deus me livre, as pessoas perderiam o mérito, a instituição continuaria existindo, mas as pessoas já não teriam mais o mérito. Então, o homem recebeu o que a gente chamaria de maldição, porque coisa boa não é, porque você não vai assim falar para alguém, olha, eu desejo que a sua filha tenha muitas dores de parto e que seu filho tenha que suar bastante para ter o salário dele. Não, mas essa retificação que ele recebeu não é um castigo de Deus por ter desobedecido, é uma retificação para refinar a sujeira espiritual que ele próprio fez. Por meio do sofrimento do trabalho, ele refina a alma dele. A mulher que já tem o sofrimento das crianças já refina a alma dela assim. Dizem nossos sábios, e o Rebbe fala, também reforça isso, que é muito bom para a mulher trabalhar, porque dizem nossos sábios, a pessoa que não trabalha começa a pensar besteira. Então mesmo se a mulher trouxe naquela época tinham escravos cananeus, mesmo que se a mulher entrou no casamento, ela trouxe já as auxiliares dela, mesmo assim ela tem que fazer alguma coisa em casa, porque senão, Deus me livre, a pessoa que não faz nada surta. Diz o Rebbe, a nossa geração mais do que isso ainda. Muito, muito mais do que isso. Se até naquela época era assim, então quanto mais agora. A mulher que não trabalha enlouquece. Então o Rebbe diz de uma maneira bem delicada em relação a isso, que as mulheres devem trabalhar para não surtar. Eu estou falando, eu não estou sendo delicado como o Rebbe foi. O Rebbe explicou de uma maneira bem delicada. O que eu vou explicar para vocês de uma maneira não delicada, que o Rebbe diz que a mulher deve trabalhar para não ficar louca. Vamos dizer isso. Aí ele falou isso de um jeito que até você entender isso, pela delicadeza do Rebbe, vai demorar para você entender. Mas eu já falo isso a carta traduzida, que é assim, quer dizer, a mulher tem que trabalhar assim, tem que pagar as contas em casa, não precisa, essa é a função do homem. Mas é claro que o marido e a mulher, eles são uma alma só, com certeza ela vai querer ajudar também, mas a responsabilidade é dele, então, e ela tem que trabalhar só para não enlouquecer. Então, será que a mulher tem que trabalhar? Não para pagar as contas, mas sim para manter a saúde mental dela. Qualquer dúvida, coloca sua observação, por favor. Mesmo se não tiver dúvida, coloca sua observação, que aí o YouTube divulga o nosso trabalho
no mérito do seu like, no mérito da sua observação, o YouTube divulga nossa aula para mais pessoas. Então, Hatzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Chegamos já no nosso Centro da Cultura Judaica. Está aqui o nosso diretor das diretoras. Nosso Léo está aí todo... Hoje em São Paulo está todo mundo com frio. Então está todo mundo aqui. Eu ainda estou suando menos. Olha, nosso diretor, nossa diretora. E tudo de bom para vocês. Hatzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tudo de bom. E muita alegria.